Livro de Deuteronômio. Vocês reparem bem, existem textos na palavra de Deus que têm grande aplicação para a vida da igreja, sabe? E a riqueza da palavra de Deus é essa, né? A gente encontrar esses textos e transmitir para os irmãos conceitos geralmente aceitos no mundo evangélico, né? E essa liberdade que o Espírito de Deus dá para a gente, então, encontrar pérolas preciosas para toda a nossa vida espiritual. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 7. Vocês se lembram, né? Vocês se lembram dessa história. O verso 7 diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Esses dois primeiros versos, versos 7 e 8, nós andamos comentando com os irmãos recentemente e falando da preciosidade, da abundância, das riquezas que Deus ofereceu para o seu povo quando meteu aquele povo dentro da terra prometida, né? Claro que isso não foi sem lutas, sem batalhas, que são assuntos ainda que trataremos aqui sobre esta boa terra, não é? As batalhas, as conquistas, as lutas ferozes que eles passaram e também os erros que cometeram, né? É bom a gente estudar os erros dos outros para a gente não cometer também. Sim ou não, irmãos? É bem melhor, né? Então, como disse certo coordenador de trabalho para uma equipe, vocês errem, mas não o mesmo erro. Então a gente precisa, muitas vezes, aprender. E aprende-se também, não só com os acertos, mas com os erros dos outros para evitar. Tudo isso é o que nos aguarda, né? Quando estudamos a palavra de Deus. E aí, resumidamente, vocês percebem os estágios, não é? Do desenvolvimento também espiritual que Deus provê para os seus filhos, não é? Através dessa leitura, você pode notar esses estágios. Tudo começa com a água, né? A água que vai dar condições de sobrevivência. Mas a água em si mesmo, não é? Nas suas diversas fontes, como os temos aí mencionado, pelos rios, nas nascentes, ou então em poços profundos, abismos, e entre vales e montanhas, todas essas alternâncias que vimos, nós não temos na água o suficiente. É essencial, mas não é o suficiente, não é? A água é aquilo que vai, é aquele material, aquele elemento que vai fazer nascer os vegetais, não é? E dar vida aos animais. E através dos vegetais mencionados aí, nós encontramos os alimentos, não é? Que Deus proveu para aquela terra e que, de uma forma, espiritualizando este assunto, também quer dizer respeito a nós, não é? A lista dos animais, aliás, dos vegetais, aqui nesse livro de Deuteronômio, consta de 2 tipos de grãos, 4 tipos de árvores, e depois o mel ao final. E, através desses alimentos vegetais, e ao final mencionado o mel, fomos naquele dia passado, lá em Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés, quando ele também menciona o leite, a manteiga e o leite, não é? Como aquilo que é a nata, né? O suprassumo do reino animal, o leite. E o mel como a nata do reino vegetal. Então, todas esses alimentos, esses elementos, que importância tem? E que nos aponta para Jesus. Então, nesta manhã, nós vamos agora ver o verso de número 9, depois de Deus descrever essa condição da boa terra,
Ele diz assim, terra em que comerás, agora estou no verso 9, o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Agora, o ponto dessa manhã. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então, vemos agora, na sequência, depois de descrever a riqueza do reino vegetal e animal, vem aí para nós este reino mineral, né? A importância das pedras, a importância da montanha, a importância do ferro e a importância também do cobre, não é? Que também às vezes é chamado na palavra de Deus de bronze. Então, nós temos aí recursos, temos uma localização, os recursos das pedras, a localização, a montanha, e os elementos que são resultantes dessas duas coisas, o ferro e o cobre, ou o ferro e o bronze. Lá no livro de Deuteronômio também, antes de aplicarmos essa importante lição, diz o capítulo 33, o verso 25, o ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Eu acho que vocês que vêm acompanhando a gente, lembram-se quantas vezes eu já citei esse verso, né? A tua força será como os teus dias. É verdade. Porque nessa boa terra, então, palavras de Deus, através de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, mostra a utilidade do ferro e do metal. O ferro e o metal, que seria o bronze, o cobre, são elementos fundamentais para garantir o quê? Garantir segurança. Através do quê? Das armas oriundas, produzidas por estes elementos. As armas, um povo armado, um povo com essa condição, é um povo que pode ter um pouco de segurança. E a segurança traz o quê? Traz a paz. Então, a proteção, tudo isso vai influir decisivamente para uma vida em paz, uma vida sossegada. Então, vejam só os irmãos que as coisas, elas se conectam, elas se ligam, não é? Então, quando nós entramos na boa terra, agora falando de nós, povo de Deus, quando nós entramos na pessoa de Jesus e passamos a viver Jesus na nossa vida, isso é algo que nós devemos aproveitar todos os dias, todos os dias. É bem verdade que a gente começa como jovem cristão, como novo cristão, como novo crente, com aquilo que é elementar, não é? A água. Começamos assim. É assim que todos começam, não é? Estão profundamente felizes, profundamente alegres, com a descoberta do Senhor, não é? Fazem coisas extravagantes que nunca pensaram em fazer antes. Porque antes nós estávamos sem Deus, sem paz e sem salvação. E aí achamos Jesus. Deixa eu melhorar isso. Jesus nos achou, não é verdade? Então, Jesus nos encontrou e nós, meu Deus, que alegria, que transformação de vida, não é? A nossa agenda muda radicalmente, nossos interesses, nossos projetos, tudo passa a ter Jesus no centro. Não somos nós o centro mais, não são nossos interesses pessoais, particulares. Tudo passa a girar em torno do Senhor. E a nossa vida ganha outra dimensão, não é verdade? Num primeiro momento, nós estamos felizes com a água que descobrimos, não é? No capítulo 7 de João, e o verso 37. Você quer ler comigo? Vamos ler. João 7, verso 37, né? Folhear um pouquinho a palavra de Deus, olha que maravilha, né? João 7, o versículo de número 37, diz assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E é exatamente isso, não é? Matamos esta sede de salvação, essa sede de
restauração, matamos essa sede de vida. Estávamos mortos e agora temos vida. E esta vida é sustentada pelo Senhor que veio morar em nós, através do seu Consolador. Então são conceitos que os irmãos já estão já são bastante conhecedores. Mas, com o tempo, a gente quer desenvolver, a gente com o tempo quer avançar. Não podemos ficar parados naquele primeiro momento, apenas da água. Não. Aí, utilizando o texto de Deuteronômio, avançamos para o grão de trigo, para o grão de cevada. Se lembram disso? Né? Vamos avançar para as árvores, não é? As uvas, a videira. Vamos avançar para a figueira. Vamos até encontrar a beleza do Senhor de uma forma como nunca tínhamos visto. Não só vermos a beleza do Senhor, como sermos a beleza do Senhor, nas romeiras. E finalmente, nesse desenvolvimento, chegamos à condição de ver em Jesus a oliveira e sermos também, não é? E aí encontramos o azeite. Nos tornamos cheios do Espírito Santo, desde a água e por todos os alimentos que passamos, nos tornamos cheios do Espírito Santo. E aí vamos descobrir a doçura do mel e a riqueza do leite. Viu só? Que passamos da água agora para o leite e para o mel. São líquidos. Eles têm água, mas têm outra substância. Eles passam para nós uma riqueza que a pura água não pode passar. Porque nós ficamos inconformados em ficar num estágio apenas. Queremos desenvolver. Você não precisa ficar a vida toda marcando o passo nesse mesmo lugar. Sabe o que é marcar o passo? Não é? Lá no exército a gente aprende isso, né? Ficar marcando o passo. Mas não sai do lugar. Não é? Fica trocando de pé, não é? Sobre o solo, mas não avança um passo. Pare de marcar o passo. Não é? Você pode avançar, você pode ir para outro estágio. E chegar ao conhecimento desses líquidos preciosos do leite e o mel, sua doçura e sua riqueza. Mas aí, quando você chega nisso, você vai descobrir uma outra coisa, que você também precisa, não é? Ser um guerreiro, um guerreiro. Você vai encontrar as outras riquezas, essas riquezas minerais das quais eu estou falando com vocês esses dias. E essas riquezas minerais se encontram onde? Nas pedras. Se encontram nas montanhas. Raramente alguém vai encontrar esses minérios na planície. Esses minérios normalmente são encontrados em montanhas. Aí está aí o estado de Minas Gerais, que não nega o que eu estou falando, não é? Suas montanhas, não é? Seus montes contínuos, não é? Sua geografia possibilita estar localizado ali a extração de minérios e em outras partes deste planeta. Então, o certo é que as pedras e as montanhas estão intimamente ligados. E o ferro, o bronze, o metal, o cobre, tudo dali é extraído. Porque é exatamente assim que funciona. Eu estava até assistindo outro dia, irmão, uma coisa muito interessante sobre como é que se conserta os trilhos de trem. No YouTube. Entra lá no YouTube, você acha de tudo, né? Então você vai lá, conserto de trilhos de trem. Que coisa interessante. Não é? Aqueles funcionários, uma rachadura que haja para não ter nenhum risco de segurança nos transportes dos trens, seus vagões. Não é? Aí eu fiquei assistindo aquilo. Eles marcam aquele local do trincado, não é? Colocam ali um cadinho, que é um lugar próprio para ser aquecido, e aquilo vai a mais de 1000 graus centígrados. E colocam, à vista da gente, parece barro, mas não é. O minério está ali. O minério de ferro está ali. E aquilo, irmão, no aquecimento, em alguns minutos, se torna um líquido incandescente, que vai preencher. Primeiro eles cortam aquela parte do trilho, e aí eles colocam ali aquilo que faz a emenda. Aquilo sofre
uma ação tremenda dos trabalhadores, martelam, batem, até que depois de alisar e preparar perfeitamente, o trilho fica recuperado. É assim. O fogo do Espírito de Deus precisa atuar no barro. No barro. O ser humano, ele tem a herança de Adão, e ele, enquanto não vem a Cristo, ele é só barro. Só barro. Mas a hora que o Senhor age em nossa vida pelo Espírito Santo, nós passamos a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. E aí, nós vamos ter a nossa mente aguçada para as batalhas espirituais. Nós vamos continuar esse assunto. Né? Nós vamos ver que, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 1, são 6 capítulos. No capítulo 1, nós encontramos uma descrição do Senhor. Nos capítulos 2 a 5, as riquezas em Cristo que nós alcançamos. E no capítulo 6, o que aparece? A armadura de Deus. E de onde vem a armadura? Vem do ferro, vem do bronze, vem desses materiais. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que depois que passamos daquele estágio da água viva, da descoberta da vida espiritual, do renascimento, da regeneração, nos alimentamos e vamos nos amadurecendo para as batalhas. As batalhas, elas são, sem dúvida, inevitáveis, necessárias até para a nossa fortaleza espiritual. E é disso que eu quero falar com vocês nos próximos momentos, ou nos próximos dias. Em Romanos capítulo 12, mais um verso da palavra de Deus para a sua meditação. Nós devemos sair do estágio de simplesmente barros e homens naturais para guerreiros espirituais. Veja em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitos de nós que já temos chegado em um estágio mais maduro, agora não podemos baixar guarda e nos descuidarmos. Agora é o momento de batalharmos. Por isso é que aqui em Deuteronômio capítulo 8, verso 9 diz: terra em que comerás do pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Você não pode viver a vida espiritual o tempo todo somente com uvas, com figos, com romãs. Não, e somente com o azeitonas, nada disso. Ou pão. Você não pode fazer grandes construções espirituais somente com esses elementos, porque eles são muito importantes, mas eles são frágeis para edificação, para construções, para fazermos aquilo que Deus quer, tornar a igreja um edifício de pedras vivas. Não é isso que disse Pedro? Que nós somos pedras vivas? Não é isto que diz também a palavra do Senhor sobre o próprio Jesus? A pedra principal da esquina? Então, todos esses elementos arranjados e bem coordenados fazem edificação. E essa edificação do povo de Deus se torna como um farol, como luz para este mundo. Então, temos sim grandes responsabilidades. Para isso o Senhor nos tirou do mundo, nos deu a água viva, nos alimentou, nos fez conhecer sua doçura e riqueza e também quer nos equipar com toda a armadura divina. Este é o assunto que vamos seguir com ele nos próximos dias, viu? E ver e perceber qual é a tarefa que temos à nossa frente. Como realizar essa tarefa? Como ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa pronta a estar nestas montanhas,
eu termino aqui. As montanhas que estão localizadas, essas pedras que necessitamos, as montanhas falam do quê? O que são montanhas, não é? Geograficamente? São elevações, não é isso? Montes, montanhas são elevações. Planície e as elevações. As elevações falam da ressurreição. E falam também, não só da ressurreição, quando Cristo é levantado, fala também da ascensão do Senhor à direita de Deus. Fala da exaltação do Senhor. Ele não somente saiu do túmulo ao terceiro dia, mas ele foi levado à direita de Deus. Vive para interceder por nós. Sabe quem você é, meu prezado irmão? Você é um nascido de novo, cujo dia a dia é dirigido por alguém que está à direita de Deus. Você deve estar alimentado, deve estar fortalecido e deve estar protegido com a armadura divina. Tudo isso só terá realmente consequência positiva para a sua vida se você primeiro passou pela experiência de estar ligado na ressurreição do Senhor. Ninguém, naturalmente, poderá desfrutar dessa experiência de ser um bom combatente, que esta pedra seja encontrada na montanha. Esta pedra, esse metal, este ferro, essa armadura, só pode ser encontrado na experiência da ressurreição do Senhor e ligado ao poder do Senhor que está ali à direita de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Nós continuaremos tratando desse assunto. Não hoje, porque hoje à noite, lá no Templo Sede, nós ouviremos a palavra de Deus com o pastor Sisaque Valadares. O culto será online e faremos a transmissão da mensagem que o servo de Deus dirigiu para nós aqui de Pindamonhangaba. Voltamos neste assunto na sexta-feira, 10 da manhã e às 19 horas, com a permissão de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos lá, vamos avançando aqui na terra prometida, que é uma figura do nosso Senhor Jesus. Assim como Deus colocou o seu povo Israel numa boa terra, numa terra prometida, não é? Onde manava leite e mel, também o Senhor Deus nos colocou em Cristo. E em Cristo Jesus, encontramos riquezas insondáveis, as riquezas maravilhosas do Senhor, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, são riquezas que encontram todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos lá? Vamos avançar nesse território maravilhoso, nessas descobertas maravilhosas das riquezas que Deus tem preparado para nós. Sempre para lembrar e marcar como referência, eu quero ler aqui Deuteronômio 8, verso 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cobre. Louvado seja Deus. Já tendo abordado os aspectos dos recursos que Deus preparou para o seu povo na terra prometida, desde as diferentes formas de obter a água, como também os vegetais, nos grãos e nas árvores, chegando até o suprassumo do reino vegetal e animal, que são representados pelo mel e pelo leite. Depois de alimentados, bem nutridos, não é? O povo de Israel também teria à sua disposição montanhas, montes, e neles encontrariam pedras. E entre as pedras reservadas por Deus neste reino mineral,
eles poderiam fazer produzir o ferro e o cobre ou o bronze, instrumento ou elementos importantes para dar proteção e segurança para o povo. Porque através do ferro, do bronze, do cobre, estes elementos minerais dariam condições para aquele povo, para aquela nova nação, numa terra prometida, terem o seu armamento, a sua segurança, não é? Enfim, realizada na nova terra, numa nova vida que levaria. Também aquelas montanhas que estão anunciadas por Deus aqui, são montanhas onde eles edificariam ou manteriam cidades fortificadas, protegidas, e estaria então o povo em guarda. Não somente eles estariam então alimentados, bem cuidados, bem nutridos, mas também seguros. Tudo isso Deus prometeu para o seu povo ao entrar naquela terra prometida. Nada disso seria deles sem conquistas, com batalhas. Essa é a importância de ter a nutrição e ter a preparação para as batalhas. Tudo isso conjugado, simultaneamente, juntos, seriam elementos para a estabilidade daquela nação. Na vida em Cristo também nós precisamos de tudo isso. Na vida em Cristo nós encontramos, não é, aquilo que nunca pensávamos na vida, nunca imaginávamos, a água viva, não é? Que seria a fonte primária de todos os alimentos a serem encontrados no próprio Senhor, não é? Esses alimentos espirituais, representados por estas árvores e grãos que citamos nos dias anteriores, representam para nós a nossa fortaleza espiritual, com a qual nós nos mantemos, nos equilibramos, servimos a Deus, não é? E, ao final de todo esse processo que nos conduz à maturidade cristã, estarmos certos que o último estágio, porque da água viva, que é o primeiro estágio, até chegar lá no leite e mel, nós temos os estágios da alimentação. Mas o último estágio da vida espiritual acontece quando a pessoa que está em Cristo agora compreende as batalhas espirituais que passará a viver. E não é sem motivo, não é sem razão, que aos Efésios capítulo 6 vai nos trazer sobre a armadura de Deus. Não é? A armadura de Deus. Você pode folhear a sua Bíblia rapidamente e nós vamos encontrar Deus preparando o seu povo, armando o seu povo, não é? Para as batalhas diárias. Olha aí, Efésios, o capítulo de número 6, diz assim, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, diante dessa verdade, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Até aqui, Paulo, o apóstolo, descreveu a necessidade de estarmos armados, protegidos, e a realidade do inimigo que temos que enfrentar. É real, é um inimigo real. Não é qualquer um, é um inimigo invisível. Ele não é, na verdade,
alguém que se possa desdenhar. É um inimigo forte. Porém, o Senhor nos preparou equipamento para essa batalha. E este equipamento se encontra novamente com a boa terra prometida nas pedras encontradas nas montanhas. É de lá, diz o capítulo 8 de Deuteronômio, que o povo tiraria o ferro e o cobre para realizar a preparação deste armamento. Você se lembra que comentamos que as montanhas representam a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor? As pedras somente podem ser encontradas, não é? Ou podemos dizer assim de forma genérica, nas montanhas, nos montes, porque representam a ressurreição e a ascensão. Nenhuma pessoa pode ter a armadura de Deus se primeiro não nasceu de novo, se primeiro não conheceu a Jesus, se primeiro não está ligado ao Cristo que ressuscitou, ao Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E poucos dias depois foi assunto ao céu, onde está à direita de Deus. É esta conexão entre você e Jesus ressuscitado, Jesus à direita de Deus, que te assegura a que você precisa, te assegura a armadura que você necessita. É muito importante. Nós vemos, por exemplo, para usar estes materiais como referência, vemos, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 15. Veja só como a Escritura explica a própria Escritura. Diz aqui no capítulo 19 de Apocalipse sobre as vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. E para narrar estas vitórias, diz assim, que o Senhor, quando vai se aproximar para essa grande batalha final, no capítulo 19, verso 14, diz: e seguiam-nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele, Jesus, as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Qual a descrição que o livro de Apocalipse faz aqui neste ponto de Jesus? Que ele reinará, que da sua boca saia, sua palavra é uma espada, e ele regerá as nações com cetro de ferro. Então, quando as Escrituras mencionam o ferro que está ali no Deuteronômio, também faz alusão a esta regência do Senhor, ao seu domínio, à sua autoridade. É ele, Jesus, que antes de ser elevado aos céus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É nesta hora que Jesus também diz que aquele que crê nele, também os sinais seguirão aqueles que nele creem. E maravilhas ocorrerão através do ministério da igreja, que tem também recebido do Senhor a autoridade. Você recebeu a autoridade do Senhor. Você agora é um servo de Deus. Não para ficar inativo, não para ficar aí, não é? Vendo o tempo passar, mas para ser atuante, encorajado, entusiasmado, realizar algo. Não passar essa vida sem uma realização que glorifica o nome de Jesus. Compreende isso, meu irmão? Que você chegou numa boa terra, que você está alimentado pelas coisas de Deus, pelas riquezas divinas, mas não pode ficar somente um alimentado. Não, não. O Senhor não veio somente para resolver o problema da nutrição espiritual, mas veio nutrir o seu povo para as grandes batalhas que eles hão de enfrentar.
e que eles enfrentam. Deus está convocando aqueles a quem ele transformou de barro em verdadeiras pedras, não é? Para pedras vivas construírem o edifício de Deus. Ainda quarta-feira passada, na transmissão que fizemos, no culto online, na reunião de obreiros, bem falou o pastor Sisak sobre isso. E é um assunto que eu amei porque nós estamos tratando dessas coisas também. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Tome a sua armadura, tome a sua posição. Entenda que você tem autoridade da parte do para realizar a obra do Senhor. Mas isso não pode se realizar de qualquer maneira. Veja lá no livro de Atos, vou encerrar. Atos dos Apóstolos, o capítulo... Você pode me acompanhar? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Que coisa boa. Veja só. Lá na cidade de Filipos, Paulo, sendo perturbado por alguém endemoniado, ele diz assim, e isto fez ela por muitos dias. É uma moça possuída pelo demônio e que estava perturbando, adivinhava, dava muitos lucros aos seus senhores. Era escrava dos homens e escrava do diabo, duplamente escrava, até o dia em que ela foi liberta pela palavra do apóstolo. E isso, dias mais Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E saiu. O que é isso? O que representa isso? Representa a autoridade. Paulo dizendo para que o demônio saísse da vida daquela moça. E isso aconteceu. Cessou os lucros, veio uma perseguição na vida do apóstolo, mas a palavra de Deus operou na vida daquela moça. E aí nós encontramos uma história que seria interessante a gente lembrar aqui em Atos capítulo 19, diz a palavra de Deus, que quando Paulo estava ali em Éfeso, pregando a palavra do Senhor, realizando a obra de Deus, não é? Diz a palavra do Senhor o que aconteceu aqui, no capítulo 19 e o versículo de número 13, diz assim, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, ou Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se deles, de dois deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Compreenderam isso? O mesmo Paulo que havia expulsado o demônio daquela moça, em Atos 16, agora estavam procurando imitá-lo nesses trabalhos, nessas operações espirituais. Pessoas que imaginavam, vamos fazer como Paulo fez. Vamos usar a fórmula de Paulo. E qual era a fórmula que eles usavam? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não é? Mas não adianta você falar as palavras certas se você não estiver com a vida certa diante de Deus. Isso é muito importante. Por isso é que diz a palavra de Deus que o demônio que estava em algumas vidas foi e atacou estes moços. E 2 deles tiveram que fugir, quase despidos, não é? Despidos. E tiveram que fugir, porque eles não tinham a autoridade. A autoridade se vê quando a pessoa está em Cristo. As pedras são encontradas quando estão nas montanhas.
É o poder da ressurreição de Jesus que deve habitar na sua vida. E quando esse poder habita na sua vida, você pode agir com total confiança. Essa é a mensagem que pretendo deixar para você nesta manhã, desta sexta-feira. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que você, bem nutrido, não seja uma pessoa ociosa. Não. Nutrido e útil. Nutrido e atuante. Rico em Cristo e enriquecendo a muitos. Não somente enriquecendo-se para si mesmo. Conheceu as riquezas de Cristo e parou por aí. Não. Conheceu as riquezas de Cristo e passou isso adiante. Vestiu a armadura divina, não é? E seguiu aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que há de reinar com cetro de ferro, com cetro de autoridade. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a você que esteve conosco nesta manhã. Que você faça uma grande mudança, uma grande modificação na sua vida espiritual e ministerial. Que Deus te abençoe. 19 horas a gente se encontra mais uma vez para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Amém, meu querido irmão? Vamos lá? Pronto para uma jornada agora sobre os pais, sobre a sua importância na palavra de Deus? Que tal começar com um pai excepcional, não é? Livro de Jó, olha que coisa linda. Que coisa, que leitura que a gente faz aqui nesse texto da palavra de Deus. Livro de Jó, vejam só. Capítulo 1 e o versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí mostra o seu gado, o seu patrimônio, não é? Tudo que ele possuía, seus servos numerosos. E o verso 4 diz: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, e dizia Jó, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Que coisa linda, né, irmãos? Que exemplo Jó oferece para nós aqui. Com 7 filhos e 3 filhas, tinha esse cuidado, não é? De santificar, e levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então, ele fazia culto continuamente pelas madrugadas em favor dos seus muitos filhos, para que eles estivessem sempre perto do Senhor. Então, uma coisa destacada para aqueles que são pais. Você que é pai, vou conversar com você aqui, não é? É muito importante que você deseje isso. Você pense sobre isso. Meus filhos estão longe ou estão perto de Deus? O que eu posso fazer para isso? E aí vai o exemplo de Jó, não é? Que se levantava, orava a Deus, sacrificava ao Senhor, para que seus filhos sempre tivessem a promessa de Deus sobre as suas vidas. Este cuidado Jó teve em toda a sua vida. Agora, mais adiante, nós podemos ver uma outra situação, não é? O que é que um pai deve fazer pelos seus filhos? Ele deve amar mais a Deus do que a seus filhos. Mas como é isso, pastor? Como é que funcionaria isso? É fácil. Toda vez que um filho pede algo que contraria a vontade de Deus, o pai deverá saber dizer não para o seu filho.
Porque não é dizendo sempre sim que você vai fazer do seu filho alguém realmente, não é, digno, abençoado, não é, fortalecido. Algumas vezes, às vezes, acho, não poucas vezes, você deverá dizer não é? Deverá dizer não. Eu sempre brinco com isso, né? Dizendo assim, ainda bem que nós estamos falando do avô, estamos falando do pai. Então os pais têm que saber dizer não. Esse negócio de falar só assim é coisa de avô. Mas os pais não. Dia será o dia dos pais. Então o dia dos pais é isso. É aquela pessoa, aquela figura no meio da família que tem que ver, tem que comparar. Houve um homem na história da Bíblia chamado Eli e que deixou seus filhos à vontade. O nome deles eram Ofni e Finéias, né? E esses filhos pecavam diante de Deus. Ele era um sacerdote, tinha uma função importante, mas se descuidou, não prestou atenção e seus filhos prejudicavam o culto a Deus. Faziam coisas escandalosas. Não é? Essa é a pura realidade. Então, um péssimo exemplo. A gente aprende com os erros dos outros. Então, observe bem isso. Uma coisa importante que eu quero destacar, então, é que além de você procurar fazer seus filhos ficarem perto de Deus, como fazia Jó, você também deve fazê-los conhecer a vontade de Deus e aprender a dizer não quando for necessário. É muito importante. Uma coisa importante também para aqueles que cuidam e são pais é que no meio da família, às vezes, há uma tendência, né? O meu caso é muito difícil de comparar com o seu, porque nós só tivemos um filho aqui em casa, não é? Mas nas casas em que há mais de um filho, pode haver um preferido, e a gente tem que ter esse cuidado, não é? Para que os filhos tenham igual tratamento, para que eles não percebam nenhuma diferença de atendimento para eles, que eles tenham a mesma atenção, o mesmo cuidado, não é? A mesma maneira de agir para com todos os filhos. A obrigação do pai, numa família numerosa, é manter a unidade dessa família. É muito importante isso. E se eleitos forem alguns como preferidos, já começa um conflito dentro dessa casa. Você já viu casa assim? Onde tem um filho preferido, um filho mais querido do que outro? O que acontece? Não é? Então nós temos histórias assim na palavra de Deus. Por exemplo, Isaac preferia Esaú, não é? E Rebeca preferia Jacó. Já dava confusão aí, não é verdade? E os dois irmãos não tiveram que se distanciar. Nós temos no caso do próprio José, uma predileção por José. O que aconteceu? Aconteceu que os demais irmãos, mortos de inveja de José, acabaram vendendo o moço para os ismaelitas. Então, situações que acontecem nas casas onde existem essas preferências, né? Outra coisa importante para destacar aqui nessa noite, quando nós estamos falando sobre os pais e com os pais, é a gente buscar um exemplo como no homem chamado Josué. Josué, nesta questão de vida espiritual, ele um dia disse para o povo: eu e a casa serviremos ao Senhor. Porque uma coisa é ser o pai, né? Aquele que gera fisicamente um filho. Mas o que mais Deus deseja é que você, com este filho que Deus lhe deu, seja também gerado espiritualmente. Nasça de novo. Olha que privilégio. Quando um pai, além de gerar fisicamente um filho, pode conduzir este filho para Deus. Tem alguns pais que pensam assim: não, essa questão de espiritualidade, de vida espiritual, é uma decisão do meu filho, ele vai fazer a escolha dele. Que é os tempos que nós vivemos hoje, né? Quem determina as coisas, muitas vezes na casa, é o filho e não os pais. E isto tem colocado o mundo de cabeça para baixo. Tem sido uma confusão atrás da outra. Não,
Nós que somos cristãos buscamos bons exemplos na palavra de Deus, e entre os bons exemplos na palavra de Deus são as palavras pronunciadas por este homem chamado Josué, o grande líder do povo de Israel dentro da terra prometida. Quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa importante. Instruir o filho na vontade de Deus. O que diz Provérbios, um versículo muito citado, não é? Livro de Provérbios 22 e verso 6. 22 e verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem duas observações que eu gostaria de deixar para você neste verso. Olha lá. Primeiro, não está escrito, atenção, não está escrito: instrui o menino no caminho em que ele quer andar. Não, não está escrito isso. Outra coisa que não está escrito é: instrui ao menino o caminho em que ele deve andar. Também não está escrito. Porque é um caminho em que o homem, o pai, deve andar com seu filho. No caminho. Não é? Então, durante o mesmo caminhar, não é? a mesma, vamos dizer, os mesmos passos que são dados, estão o pai e está o filho. E neste caminho, ele deve aprender, o filho deve aprender o caminho que deve andar, não que ele quer andar. Existe uma idade em que a pessoa tem que receber formação, não só informação, né? Formação e, sem dúvida alguma, por que deixar o filho lá na frente fazer essa escolha tão importante, tão decisiva para a sua alma? Não, nós temos o dever sim, de instruir os filhos no caminho em que ele deve andar, andando ao seu lado e pelo exemplo. Não é? Algumas pessoas pensam que o exemplo é uma das maneiras de ensinar. Já um sábio disse que o exemplo é a única maneira eficiente de ensinar. O exemplo. Então, o seu filho é mais do que um filho. Em potencial, ele é um discípulo seu. E aí, ele vai espelhar na sua conduta, no seu jeito de ser. Não é verdade? Então, quer coisa melhor do que essa? De você ser um mestre, não somente nas palavras, mas nos atos. E o seu filho ser o seu imitador? Que coisa gloriosa, não é verdade? Pense nisso. Isso é uma bênção de Deus para a vida dos prezados irmãos. E quantas famílias se desorganizam quando o pai não percebe bem o seu papel? Como é o caso de um rei que se deu tão bem no reinado como Davi, vencedor de muitas batalhas, não é? Um homem que derrotou o gigante Golias, assumiu o reino no lugar de Saul, não é? Derrotou todos os inimigos, colocou em paz o povo de Israel depois de todas as suas vitórias e batalhas, mas dentro de casa ele não logrou o mesmo êxito, não é? Teve grandes dificuldades com seus filhos, abusos, mortes, coisas terríveis aconteceram dentro da casa e do palácio de Davi. Triste isso, não é, irmão? Que às vezes a pessoa é bem sucedida fora de casa, mas é um fracasso dentro de casa. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, você que é pai, que você observe bem esses assuntos que a palavra de Deus traz com tantos exemplos para nós, e a gente imite o que é bom. Exemplo, siga o bom exemplo. Não é verdade? O pai que neste caminho de fazer do seu filho um discípulo, a palavra vai estar ligada a outra que eu vou oferecer agora. Não é? Tem pais que exageram em disciplinar o filho. E tem pais que exageram em não disciplinar jamais o filho. Então a gente tem que evitar esses extremos. Você leu comigo, né? Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Porque, na verdade, alguns pais acabam desanimando os seus filhos, não é? Porque quer comparar o desempenho dos seus filhos
com o desempenho dos seus irmãos ou de outros filhos, de outras pessoas. Mas, como já aprendemos, não é? Já ouvimos este importante assunto, na verdade você não pode comparar as pessoas pelo desempenho, mas pode comparar pelo empenho. Qual é a diferença? A diferença é simples, preste bem atenção. Na escola, os alunos obtêm notas diferentes, não é? Mesmo aqueles que se empenham igual tempo. Por exemplo, vamos dizer que você tome 2 ou 3 alunos e esses 2 ou 3 alunos estudem o mesmo tempo de estudo, mesmo tempo. Se dedicam às tarefas, aos estudos o mesmo tempo. Você observará em alguns casos que haverá diferenças nos resultados. Os desempenhos serão diferentes. Embora o empenho, a dedicação, o tempo de estudo foi o mesmo, o desempenho foi diferente. E por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes. Porque uns, eu tenho que reconhecer isso, têm mais capacidade do que os outros. Essa é a pura realidade. Tem gente com quociente de inteligência mais do que o outro. Tem um que tem mais inclinação para um assunto do que o outro. Essas são diferenças, não é? Agora, quando um pai, ele provoca um filho à ira, anima um filho, quando ele julga o seu filho pelo desempenho comparando com outros, ao invés de perceber, de até valorizar o empenho que o filho teve. O filho estava estudando, o filho... Né? Embora que, vamos abrir um parênteses aqui agora, embora alguns filhos são muito hábeis em fazer de conta que estão estudando, mas não estão. E aí, o empenho deles não foi bom, não é verdade? Então são situações que no dia a dia os pais têm que prestar atenção. Mas olha, preste atenção numa coisa. O pai, que é exageradamente disciplinador, criará filhos complexados, amedrontados, medrosos, não é? Que nunca satisfizeram seus pais. Então, isso deforma a maneira de viver da pessoa. Né? Ela vive se torna uma pessoa insegura, uma pessoa, como eu disse agora há pouco, né? Deprimida demais. E outros que não dão a mínima para disciplinar seus filhos, não tem horário para coisa nenhuma, não zelam, não observam, não acompanham, não olham os cadernos escolares, etc. e tal, vamos dizer assim, o que acontece? Não é? E quando alguém chama atenção, eles ficam do lado dos filhos, criam filhos mimados. Não é? Então nós não queremos nem filhos mimados e nem complexados. Queremos filhos normais. Não é? É uma ciência. É uma ciência. E a gente tem que estar, para fazer isso bem, com justiça, a gente tem que ser observador, acompanhar e agir na hora certa, com a medida certa, com o que for para o filho. Às vezes é melhor o filho chorar um pouquinho do que ele chorar a vida toda, não é? Então, quando às vezes a gente, na disciplina, o filho acaba chorando, a gente sente muito, porém, é melhor ele chorar aquele tantinho ali, né? Do que chorar o resto da sua vida e fazer tantos outros chorar junto com ele, não é? Olha, eu quero, já encerrando e cuidando deste assunto tão importante que nós vamos meditar no Dia dos Pais, não é? Eu gostaria muito que você observasse o seguinte: você tem que aprender a falar com o seu filho, não é? Confrontar o seu filho, não é? O que é confrontar? É dizer pode quando pode, dizer não pode quando não pode, vai, não vai, faz, não faz, sim, não é? Porque se você não manifesta verbalmente ao seu filho qual é
o seu parâmetro, o parâmetro da sua casa, ele cresce sem limites, não é? E ele cresce também inseguro, não é? Inseguro. Você não dá os parâmetros, outros darão. Não deixe outro tomar o seu lugar. Você é o pai. É você que Deus estabeleceu para cuidar dessa casa. Lá no livro de Jó, eu quero chamar novamente, começamos e vamos terminar no livro de Jó, né? Veja aí, o capítulo de número 39, no livro de Jó, os versos 27 e 28, diz assim: ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto do seu ninho? Nas penhas mora e habita, nas rochas, no cume das penhas e nos lugares seguros. Não é? Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue. Então nós vemos aí o que é que Deus, através do reino animal, ensina a todos nós. Que em lugares altos a águia coloca seus filhos. Para quê? Seus filhotes, não é? E ali, pela sua natureza de ser águia, acaba protegendo os seus filhotes daqueles que poderiam destruir os seus filhotes. Em lugares altos. Há um significado bonito para essas coisas, um símbolo, né? Um símbolo. Eu acredito que o Senhor Deus permite que a gente use estes símbolos importantes. Colocar os nossos filhos em lugares altos, lugares bem protegidos, não é? Quando você ora, não foi assim que começamos hoje aqui? Quando você ora, você intercede pelos seus filhos, levanta por causa deles, não é? É um pai que faz deles discípulos, é um pai que é exemplo para eles no seu dia a dia, no seu jeito de agir, no seu jeito de fazer. Então, tudo isso é colocar em lugar alto, é deixar os seus filhos em proteção, não é? Porque muitos querem devorar os nossos filhos, não é? O mundo em que vivemos atualmente, o sistema educacional, não é? Muitas vezes mal executado por maus profissionais, às vezes, não é? A própria mídia, não é? Os demais colegas, todos aqueles companheiros dos filhos que não têm a oportunidade de ter bons exemplos. Então, são muitos os perigos que correm os filhos. Eu queria te convidar, finalmente, para colocar os seus olhos sobre ele, para prestar mais atenção nele, observar seu filho, acompanhar seu filho. Rigoroso com ele nos seus desempenhos, mas incentivá-lo a ter um empenho adequado. Isso já é uma grande vitória, não é? Que eles sejam dedicados, que eles sejam cuidadosos, zelosos dentro de casa, não é? Por quê? A gente pode até ensinar um filho, não é? A arrumar sua própria cama, a guardar seus próprios pertences quando chegam, não é? São coisas tão pequenas, tão simples, que já vão dando responsabilidade para os nossos filhos. Nós não temos eles ao nosso lado o dia todo e o tempo todo. Então, só Deus pode guardar e proteger. Mas a gente pode fazer uma diferença na vida dos filhos. Que eles possam lembrar, não é? Que em qualquer momento que eles tropeçarem ou fracassarem, vão encontrar um abraço amigo, uma voz amiga, firme, mas amiga. Não é? Vão encontrar a verdade com amor dentro da casa deles. Isso é maravilhoso. Eles não precisarão correr a canto nenhum para falar da sua falha e do seu fracasso. Eles podem ter confiança de que na casa deles, junto ao pai deles, eles poderão ser bem abrigados e bem orientados. Que Deus te abençoe. Peço aos filhos também que honrem a seus pais. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Não é? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quantos abreviaram a sua existência pela desonra que fazem aos pais, fizeram aos seus pais? Acabaram encurtando a sua existência. Finalmente, nós sabemos que às vezes pais
consagrados a Deus não têm os filhos com essa mesma inclinação e essa mesma direção, embora os pais fizeram tudo por isso. Também sabemos que alguns pais, até mesmo longe de Deus, que nunca serviram a Deus, têm filhos que hoje são dedicados a Deus. Porém, que a gente faça tudo quanto vier à nossa mão. É isto o que importa. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque o lugar para onde tu vais, não há indústria, nem ciência e nem conhecimento. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, a você que esteve conosco nesta noite, nesses poucos minutos, não é? E agradeça a Deus, porque ser pai é algo que temos em Deus a referência principal em todos os aspectos, não é? Quando eu olho para aquela parábola conhecida do filho pródigo, não é? Nós vemos um pai ali, tanto devotado para que o filho retornasse, o pródigo que foi embora, como devotado pelo mais velho, que não tinha aquela compaixão pelo seu irmão mais novo. Este pai, tanto a um como a outro, buscou. Este pai não teve um filho mais querido do que o outro. Pelos dois, este pai é uma referência para nós. Que Deus te abençoe. Não importa a situação que você está, não importa a condição material que você vive. O que o teu filho levará para o resto da vida é o exemplo. É como você agiu, como você reagiu em cada etapa da sua vida. Isto vai fazer toda a diferença. Deus te abençoe, papai. Parabéns pelo seu dia que está chegando aí domingo. Que seja bem celebrado e que você seja a razão da harmonia, da paz e da felicidade dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quero destacar, neste horário da manhã e logo mais à noite, algumas palavras muito intimamente ligadas à salvação. As palavras são essas. Você, tenho certeza que já ouviu essas palavras, já leu essas palavras na própria Bíblia Sagrada. Expiação é a primeira. Redenção, justificação, regeneração e reconciliação. 5 palavras encontradas na Bíblia Sagrada, e todas estas 5 palavras têm a ver com o grande tema, a salvação de nossas vidas, de nossas almas. Então, eu quero que você, por exemplo, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 17, verso 11. Vamos ver se em poucos minutos nós tratamos pelo menos dessas 2 primeiras, a expiação e a redenção. São termos que no dia a dia falam da mesma salvação, mas com significados diferentes. E que às vezes é bom a gente revisar, relembrar, não é? Fortalecer os conceitos, consolidar aquilo que a gente já aprendeu. Então veja o que está em Levítico 17, o verso 11. Diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Essa palavra, que nós encontramos também lá no Antigo Testamento, e de lá ela se origina, significa cobrir. A palavra expiar, o seu significado original é cobrir. E de onde vem esse conceito? Vem de que, quando Deus estabeleceu os sacrifícios, os animais eram imolados pelos sacerdotes, e aquele sangue que derramava o animal
servia como oferenda diante de Deus, como oferta diante de Deus, para que fosse aceito o sangue derramado pelo animal, porque o sangue representa a vida. É como se o próprio pecador estivesse sendo imolado, somente que um animal inocente tomava o seu lugar. Então, os sacrifícios tinham o objetivo apenas de cobrir, não resolvia o problema do pecador, apenas cobria os seus pecados. Seus pecados eram cobertos. E é daí que vem a palavra expiar. Eles eram expiados. Os pecados dos homens eram apenas expiados ou cobertos. E assim, era uma maneira de Deus já apontar para o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é uma razão para nós utilizarmos esta importante palavra chamada expiação como indicando ou relacionada à nossa salvação. Então, hoje, nós olhamos para uma expiação que já foi consumada. E no caso que nós cristãos depositamos a fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque foi assim que João o Batista, apontando para Jesus, que se aproximava do Jordão, mencionou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O inocente, o que se tornou homem, sendo Deus, veio tomar os nossos pecados. E o seu sangue derramado, o seu sacrifício realizado, expiou os nossos pecados de uma maneira definitiva. Nossos pecados não ficaram apenas cobertos, foram realmente perdoados quando temos fé neste ato realizado pelo nosso Senhor Jesus. E está tão consumado isso, que segundo João 19, verso 30, é assim que Jesus encerra a sua crucificação, quando brada: está consumado. Não haveria mais necessidade da morte de animais no lugar dos homens, porque a expiação, a solução perfeita e definitiva estava concretizada na pessoa de nosso Senhor Jesus. Então, para você fixar bem esse conceito, a palavra expiar tinha relacionamento com a palavra cobrir. Quando Deus olhava para o sangue do animal oferecido, aquele sangue cobria o pecado, a ofensa do pecador, e aplacava a ira de Deus. Então Deus desviava a ira daquele pecador, e até que novo sacrifício fosse feito, e depois um outro sacrifício, e depois mais outro, e mais outro, sucessivamente o tempo todo. Até que veio aquele que se tornou o sacrifício perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que glória maravilhosa saber que Deus, ali na cruz, realizou por nós o melhor, e nós entramos com o que tínhamos de pior. Essa é a primeira palavra que desejo aludir a respeito de salvação. A segunda palavra é redenção, uma palavra um pouco mais ampla, porque essa palavra, redenção, ela assume, de acordo com a palavra com que foi escrita nos originais, um leve conceito diferente, mas todos representando a mesma salvação. O primeiro sentido que gostaria de mencionar para você é aquele que trata de uma compra feita no mercado. Essa palavra redenção, então, ela se refere a uma compra, a uma aquisição feita no mercado. Que espécie de mercado é esse? O mercado de escravos. Porque nós éramos escravos do pecado. Estávamos debaixo da escravidão.
Porque a salvação não foi apenas termos os pecados perdoados. Foi além disso. Foi a salvação que nos deu a libertação. Fomos livres. Tornamos-nos livres da escravidão do pecado. Éramos mantidos assim e pela ignorância, muitas vezes, imposta pelo inimigo de nossas almas, uma ignorância deliberada ou uma ignorância não deliberada, não importa. Mas nós não tínhamos conhecimento de que poderíamos ser do Senhor, ser adquiridos e ser libertos, porque esta era a maneira de comercializar pessoas escravas nos tempos antigos. Eram vendidos no mercado, eram vendidas nos mercados. E assim, o nosso Senhor nos adquiriu. Que maravilha! Por isso, em João 8,36, Jesus afirmou assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que ele veio fazer. Ele, com o preço de sangue, veio adquirir os escravos do pecado. Veio trazer para todos nós a libertação. Então você vê que o cenário muda. A maneira de compreender a palavra redenção fala de um preço pelo qual o Senhor pagou, com o qual o Senhor pagou para nos adquirir, para sairmos de debaixo da escravidão. Agora, por que nem todos estão livres? Por que muitos continuam escravos? Eu vou lhe dizer. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Esta já é uma parte da verdade. E a outra parte da verdade é que, infelizmente, algumas pessoas, ouvindo o som do Evangelho, ouvindo a pregação, a verdade da palavra de Deus, decidem, escolhem viver debaixo da escravidão do pecado. Infelizmente, esta é uma realidade que as pessoas muitas vezes preferem, pensando que desfrutar do prazer do pecado é uma liberdade. Mas é um engano, é uma ilusão, é uma trágica ilusão. Porque, na verdade, viver a ilusão do pecado é viver amarrado, preso, escravizado. E isso, sem dúvida alguma, resultará na perdição eterna. O Senhor logo tomou cuidado para que isso não acontecesse conosco. E não somente então o Senhor veio para nos perdoar os pecados, como falamos agora há pouco na expiação, mas veio para nos adquirir, para nos livrar da escravidão do pecado. Que coisa maravilhosa! Que favor Deus fez por nós. E como foi que Jesus pagou por nossas vidas? Qual é o preço que ele entregou para que fôssemos libertos? Para que sejamos libertos mediante a fé. Na 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata ou ouro, que fostes resgatados. A palavra redenção e resgate é a mesma coisa. Resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o Senhor nos adquiriu com o melhor que ele tinha, o seu Filho Jesus, com o seu sangue derramado, com a sua morte. Ele nos adquiriu com o melhor que ele tinha, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, livres, libertos. Então, escute isso e fique com isso no seu coração por todos esses dias. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor, na sua grandiosa salvação, oferece a você não somente o perdão, mas
a libertação. Não se tornará mais, não prosseguirá sendo escravo do pecado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida. Um último texto da Bíblia para encerrarmos. Em Hebreus 9, verso 22, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aos Hebreus, o escritor faz questão de usar essa palavra remissão, que também é sinônimo de redenção ou de resgate. É uma aquisição. Você tem à sua disposição a liberdade. Você ainda continua preso até este momento que está ouvindo o Evangelho. Mas você pode, agora mesmo, quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre a sua vida, e você entende isso, você neste exato momento pode dizer: esta é a liberdade que eu estou procurando. Quero viver para Deus. E assim você se torna um filho de Deus, perdoado e resgatado, perdoado e liberto. Que o Espírito Santo de Deus continue falando na sua vida. Prosseguiremos neste assunto quando falaremos sobre a justificação, a regeneração e a reconciliação. Quando traremos, então, o conjunto das palavras que representam a salvação tão necessária e tão maravilhosa que todos os homens precisam. Tenha um dia excelente, abençoado, guardado por Deus, orientado pela palavra de Deus. Continue servindo ao Senhor com alegria. Nessa noite, sobre este importante assunto, o assunto da salvação, eu gostaria de, resumidamente, é evidente, dizer a vocês que essas 5 palavras, expiação, redenção, justificação, regeneração e reconciliação, todas elas estão intrinsecamente ligadas ao grande tema da salvação. Como dissemos, a expiação vem de uma palavra cujo significado, seu sentido é cobertura, cobrir, e nos remete para os sacrifícios previstos na lei de Deus, para aqueles tempos anteriores ao Senhor Jesus, quando animais inocentes eram sacrificados, seguindo todo um ritual previsto na lei, e aquele sangue do animal degolado, ele representava a vida daquele animal, naturalmente, mas substituindo a morte do verdadeiro culpado, que é o homem pecador, que é o ser humano pecador, o inocente, tomando o lugar do culpado. Este sangue era somente para uma cobertura, para cobrir, para, então, expiar. Então, a expiação tinha a ver com cobrir. Uma providência ainda que não era definitiva. Com a vinda do Senhor, Jesus, e a sua morte na cruz, ele mesmo, lá no alto do Calvário, na cruz, termina as suas célebres palavras crucificado, dizendo: está consumado, para dizer a mim e a você que o seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua morte, a morte de um inocente, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou o nosso lugar. E por esta razão, a expiação perfeita está ou aconteceu na pessoa do Senhor. Porque enquanto no Antigo Testamento a expiação apenas cobria, nesta não. Nesta expiação promovida por Jesus, o que aconteceu? O pecado foi tirado. Não é? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente cobriu, como os animais faziam isso, com seu sangue, não é? Porém, o sangue de Cristo veio para retirar as nossas culpas. Agora, vamos para a segunda palavra que destacamos nesta manhã. A palavra é redenção, que nada mais significa do que uma aquisição, uma compra feita no mercado
E esta significação tem em vista o comércio que havia, não é? Lamentavelmente, era geralmente aceito, o comércio de escravos, de pessoas. E as pessoas eram adquiridas nos mercados, escravos. Desta forma, utilizando-se deste assunto conhecido naqueles tempos, a palavra de Deus incorporou, por assim dizer, esse termo, redenção, que é um resgate, a remissão. São sinônimos. São palavras que se identificam com aquilo que Jesus veio fazer quando aqui esteve. Quando resgatou, adquiriu, remiu, redimiu a cada um de nós com um preço incomparável, o preço do sangue derramado na cruz. Por isso mesmo nós citamos hoje de manhã, no dizer de Pedro, na sua primeira carta, 1:18-19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da vã maneira de viver, porém com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 de Pedro 1:18-19. Que o Senhor efetuou a nossa redenção. Então vejam que com o mesmo trabalho, o mesmo ato praticado por Jesus, ocorreu para nós dois efeitos maravilhosos. O primeiro, no caso da aliás, fomos salvos da culpa do nosso pecado. E no segundo caso, pela redenção, agora redimidos pela fé, fomos libertos da escravidão do pecado. Porque Deus não somente nos salvou, mas Ele nos libertou. Isso é ainda mais importante do que apenas simplesmente perdoar os nossos pecados. Ele nos deu uma condição, Ele nos deu uma nova vida de vivermos sem o domínio do pecado sobre nós. Muito bem, essas são as duas primeiras palavras que mencionamos de manhã. As outras três são as seguintes. A primeira delas é a justificação. Em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí encontramos essa belíssima doutrina, a doutrina da justificação. E o que trata essa doutrina da justificação? Ela fala de um ato judicial realizado por Deus. Mediante este ato, ele declara justo aquele que tem fé naquilo que Jesus realizou. Por isso, nós não somos, de uma certa maneira, chamados justos, mas justificados, porque tivemos fé no verdadeiro justo, que é Jesus, o único que veio viver uma vida irrepreensível entre nós. Sim, tornando-se homem, Jesus, que é Deus, teve a experiência humana em seu mais completo modo de viver, exceto pela realidade do pecado. E nessa condição, ele veio pagar o salário do pecado para nós. Ele diz, como se dissesse, você deve, mas eu pago. É assim que o Senhor realizou para nós o que a religião não poderia realizar, não é? Na religião, o homem faz algo para Deus o aceitar. No Evangelho, é Deus quem faz. E por isso o homem, quando aceita isso pela fé, é aceito. Que Deus te abençoe. Que você possa experimentar este ato na sua vida concretamente, não é? De passar de uma condição de pessoa culpada para uma pessoa completamente perdoada, como se nunca houvesse pecado. É isso que é extraordinário no ato da justificação. Ele nos justifica como se pecados não houvéssemos feito. Pela fé, simplesmente pela fé, depositada no ato do seu Filho Jesus em doar a sua vida por nós. Então,
Jesus experimentou a morte em nosso lugar, para que o salário do pecado fosse pago. Por isso, Deus se tornou justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cumpriu aquilo que a sua própria palavra prescrevia, executando a culpa do pecado, e com a sabedoria que só Deus tem, providenciou esta possibilidade. No mesmo ato de justiça, também aparecer um ato de misericórdia. É assim que Deus nos justificou. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E o resultado imediato da justificação, o resultado imediato daquele que não está mais debaixo da culpa, qual é? A paz. A paz, que é indescritível, não é? É uma paz, um estado de espírito de perfeita unidade com Deus, harmonia com Deus, não é? Então, todo homem que se levanta contra Deus acaba ficando sem paz. Nós vamos ver isso na última palavra desta noite. Então, que o Espírito Santo de Deus dê a você, dê a todos nós, sempre esta compreensão. Sendo, pois, justificados pela fé, não é por obras de justiça que houvéssemos feito, não é em razão de nossas boas obras, sim, nem boas intenções. O que importa é a fé no que Cristo realizou por nós. Muito bem, já temos falado sobre a expiação, sobre a redenção, agora tocamos na justificação. Percebe que são ambientes diferentes? São ambientes em que nós temos o ambiente de sacrifícios, tivemos o ambiente de um mercado, da aquisição de escravos, e tivemos agora um ambiente judiciário, lembrando-se de um fórum, de uma sentença, de um julgamento, de um perdão maravilhoso. São ambientes diferentes para falar do mesmo assunto. E agora vamos para a regeneração. A regeneração, a gente tem que começar dizendo o seguinte: antes de ter uma vida transformada, o que nós precisamos é de uma nova vida. Então a regeneração, que é uma palavra muito importante quando se fala da salvação, eu quero até ler em João 3, verso 7, um versículo muito citado na palavra de Deus. João 3, 7, quando o Senhor diz para um homem chamado Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O Senhor não está deixando nascer de novo como uma alternativa, uma opção, uma escolha. Ele está colocando, apontando, definindo como uma necessidade. Necessário é nascer de novo. É indispensável, é essencial, é fundamental que o homem nasça de novo. Porque a salvação não é uma reforma, não é fazer uma coxa de retalhos, não é fazer remendos, não. Não é mudar hábitos e costumes, não é mudar o exterior para ver se isso afeta a vida interior, não. Uma pessoa poderá até se unir a uma igreja, ser batizada, participar da sua ceia, da sua comunhão, realizar uns atos piedosos que a igreja recomendar, fazer orações, ler Bíblia, poderá pregar, poderá cantar, mas todos estes atos, e ainda outros que eu não estou mencionando aqui, não representam uma regeneração. Podem ser efeitos da regeneração, mas jamais poderão ser a causa de uma regeneração. Não. Vamos colocar as coisas pela ordem. Primeiro, a pessoa nasce de novo. E por nascer de novo, então ela produzirá, se espera dessa pessoa, as boas obras preparadas por Deus para nelas andarmos. Mas como efeito de uma vida nova, como consequência, como resultado de uma nova vida com Deus. Não adianta nós colocarmos sobre os cadáveres espirituais cobertores. Eles não se aquecerão, porque os cobertores não têm este poder, essa energia de
transmitir calor aos cadáveres. O cobertor tem apenas o poder, a qualidade de conter o calor que sai de um corpo vivo. É assim que muita gente, infelizmente, pensa que fazer atos religiosos transmitirá para a pessoa a vida. Mas a vida não vem dos atos exteriores, dos cobertores, entre aspas. A vida deve estar pulsando dentro da pessoa. Regeneração é uma vida com Deus, é uma nova vida. Nós nascemos mortos nos pecados. Aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1, lamentavelmente, você precisa reconhecer isso. Em Efésios, vamos ler, é importante você ler a palavra de Deus, capítulo 2, verso 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E mostra o escritor como é que nós andávamos antes de sermos vivificados. Nós andávamos assim, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Também andávamos nos desejos da carne. Éramos guiados pelo mundo, pelo diabo e pela própria paixão carnal. Esta era a nossa vida sem Deus, sem paz e sem salvação. E assim, precisávamos o quê? De reformas, precisávamos de aulas de religião, precisávamos de religiosidade, precisávamos apenas de ir à igreja? Não, o que nós precisávamos é de nova vida. Quando a nova vida se instala pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem, o que acontece? Imediatamente, novos pensamentos, novos desejos, novas vontades, novos sentimentos, tudo aflora, não é? De dentro para fora, salta como um rio de água viva. Do interior do homem sai essa nova vida. E a pessoa então está regenerada. Regenerada. A soma dessas duas palavras quer dizer, nasce de novo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue fazendo você entender isso, ser iluminado, não é? Nenhum melhoramento exterior poderá mudar o interior de um homem. O que ele precisa é realmente nascer de novo. E você, não é? Já tem nos acompanhado aqui há tanto tempo, você já viu uma série de palavras que trouxemos sobre isso, para que você se identifique. Será que eu nasci de novo? Você pode obter a resposta para essa pergunta. Faça, não é? Assista de novo mensagens que já trouxemos aqui, muitas delas. Leia a palavra de Deus, ore a Deus, não é? E não se conforme enquanto não tiver essa segurança. Realmente você dizer, graças a Deus, nasci de novo. Falamos nesta noite, né, resumidamente, sobre a expiação, redenção, justificação e agora da regeneração. Para terminar, vamos focalizar um pouquinho na reconciliação. A reconciliação, na verdade, acaba nos remetendo para o clímax da salvação. Porque qual é o ponto alto da salvação? O ponto alto da salvação é o homem estar reconciliado, é o homem estar novamente em harmonia com o Criador. E por assim dizer, e por consequência disso, também harmonizado com os demais semelhantes. A reconciliação é aquilo que estabelece de novo a amizade do homem com Deus. Éramos inimigos de Deus. Quem precisa reconciliar aí é o homem com Deus, não é Deus com o homem. Deus fez a sua parte. Deus realizou o seu trabalho. Procurou-nos quando nós dávamos as costas para Ele. E assim veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não gostávamos das coisas que Deus gosta. E nós amávamos as coisas que Deus odeia. O nosso Criador sempre pensou o melhor para nós. E nós sempre buscamos o pior. Então, na reconciliação, acontece essa harmonia em que o pecador converte-se, volta-se para ilumina-se a sua face, porque está de olho na face divina.
e ele então passa a ser um espelho, um refletor da glória de Deus neste mundo. E não somente isso, todo aquele que se reconcilia com Deus acaba tendo o quê? A oportunidade de ser um embaixador da parte de Cristo, para fazer com que outras pessoas se reconciliem com Deus. Veja só o que está na 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É um rogo, é uma súplica que Paulo, o apóstolo, faz para com todos os homens de todos os tempos, para que se reconciliem com Deus. Por quê? Nesta batalha, neste conflito entre a criatura e o Criador, quem acaba perdendo é a criatura. Quem acaba tendo uma vida sem qualidade nesta esfera da existência e na eternidade posterior é a própria criatura. Então, o que deve fazer o homem? Deve buscar imediatamente uma reconciliação com Deus. Deve buscar entender o que Deus deseja para que ele seja reconciliado. E o que foi que Deus fez? Deus enviou seu Filho, pagou até o último centavo de nossas culpas, não é? Deu a sua vida por nós e agora de nós espera apenas a gratidão, a fé, a confiança de que tudo foi feito pelo Senhor. Então, passar dessa inimizade para uma amizade com Deus é o ponto alto, é o objetivo final, é o grande propósito. É esta busca de Deus o tempo todo. Por isso, eu quero estimular você. Quero, de alguma maneira, aconselhar a você nessa noite para que mude de direção. Deixe de dar as costas para Deus e volte-se para Ele, porque Ele é longânimo, grande em perdoar. Que o Espírito Santo de Deus faça com que as pessoas neste mundo conheçam que através da expiação, que através da redenção, da justificação, que também através da própria regeneração e reconciliação, finalmente, a salvação de Deus se torne uma realidade neste mundo cheio num mundo caótico, um mundo cheio de tantas dificuldades. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Deus te abençoe, meu querido irmão. Na quarta-feira, 19 horas, vamos falar sobre o passo seguinte. Para desfrutar desta grande salvação, existe algo chamado conversão. E esta conversão se dá através de 3 grandes palavras: a convicção, o arrependimento e a fé. Que Deus te abençoe, que você continue compartilhando, convidando outros para se aproximarem do Senhor. Porque o mundo passa e toda a sua vaidade, toda a sua beleza passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o grande propósito. A nossa vida, por mais saudável, por mais maravilhosa que seja, nós teremos apenas algumas dezenas de anos nesta terra. Mas e depois? E diante da eternidade? O que será? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração.